Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2020. O tema de hoje é Comissão Real. Eu convido você para iniciarmos com uma oração. Santo e amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos mais um dia em Tua presença. Abençoa cada um que está estudando a lição Escola Sabatina, se aprofundando em Tua palavra. Eu que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje fala do momento em que Isaías se dispõe a cumprir e aceitar o chamado da Trindade. O chamado que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo fez a Isaías. Lembre-se que neste texto a pergunta é: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? É um plural majestático que indica que existe mais de um ocupando aquela posição. Existe mais de um fazendo aquele chamado. E por isso que o tema é envia-me a mim. Essa é a resposta de Isaías. Ele pede para ser enviado. Nos chamados que nós temos na Bíblia, existe geralmente um padrão. Deus se apresenta através de um evento chamado de teofania, e ali, ao se apresentar, Deus envia alguém a algum lugar. Veja Moisés. Deus enviou Moisés ao Egito para retirar de lá o seu povo. Jonas, Deus chama Jonas e o envia para Nínive. Então, nós temos sempre o envio. O chamado de Isaías era um chamado para resolver uma questão local. Era um envio local. Era um chamado ao reavivamento do seu povo. O reavivamento espiritual. E aquela comissão era uma comissão sublime. Aquele chamado era um chamado áureo de Deus. Porque toda comissão ela é um chamado à representação. Nós, como filhos de Deus, fomos chamados para cumprir uma missão. E esse chamado é um chamado para representação. Portanto, quando eu aceito este chamado, eu estou dizendo, eu aceito ser representante do Deus eterno, todo-poderoso. Por isso que esse chamado, essa comissão, tem algumas características. Primeiro, o chamado é um privilégio. Portanto, eu e você, homens, mulheres, simples, pecadores que erram, temos o privilégio de exercermos uma função, um chamado ministerial para exercer aquilo que o Senhor chamou todos nós para exercermos. Segundo, além de um privilégio, chamado é uma responsabilidade. A partir de então, como falei, como representantes de Deus, nós temos esta oportunidade de iniciarmos e fazermos um grande trabalho. E esse grande trabalho depende primeiramente da nossa comunhão com Deus. Por isso, lembremos que há um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Terceiro e último ponto que eu quero abordar, a comissão real nos leva ao encontro diário com a graça de Deus. Todos os dias que cumprimos a missão, a comissão real de Deus em nossa vida, nós estamos nos encontrando cada vez mais com a graça. Quando nós mostramos a graça de Deus para outras pessoas, esta graça também se derrama sobre nós. A escritora Ellen G. White nos diz o seguinte: deem testemunho de que, mediante sua graça, os homens podem possuir semelhança de caráter com Cristo e regozijar-se na certeza de seu grande amor. Quer que demos testemunho de que ele não pode ficar satisfeito enquanto todos quantos hão de aceitar a salvação não forem reivindicados e reintegrados em seus santos privilégios como seus filhos e filhas. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Que você tenha um dia na presença de Deus, cumprindo mais uma vez seu chamado na sua vida. Um forte abraço e até o próximo podcast.